Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações. É com muita alegria que iniciamos o Evangelho, convidando a todos nas reflexões necessárias para que tenhamos uma semana com escolhas devidas, com muito cuidado, para que a gente possa compreender as orientações que o capítulo que vamos iniciar vem nos ofertar. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento para que a leitura possa cair profundamente dentro de nós. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou odiará um, ou amará e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos outros, aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 6 a 24, Lucas e Marcos 10, 17 a 25. Convidamos a todos a orar conosco, a elevar os nossos pensamentos à esfera superior, sentindo as emanações destes amigos queridos que nos auxilia tanto com os seus conselhos, com a força do Evangelho em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, que esta prece tão sublime e grandiosa amplie o nosso olhar para a questão do nosso ser espiritual, permitindo compreender a grandeza do Evangelho em nossa vida. Oremos sempre, meus irmãos, por aqueles que sofrem, pedindo a Jesus que os visite, os ampare e nos fortaleça sempre. E é em seu nome, Mestre, sob as luzes benditas dos benfeitores espirituais, é que vamos iniciar o comentário do Evangelho e o Evangelho desta manhã. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro eu gostaria de dizer-lhes que Deus é o nosso Pai Criador. É o Criador de todo o universo, de tudo aquilo que estamos inseridos. Mamon é o mundo materialista. São as ilusões que têm nos arrastado, nos aprisionado
e muitas vezes trazendo-nos grandes dificuldades. A salvação dos ricos que vem falar hoje, é preciso que a gente saiba que o que é salvação e quem são os ricos. Salvação é a palavra que a doutrina espírita nos explica, que é a libertação dos pensamentos doentios, dos sentimentos que muitas vezes ainda nos trazem grandes consequências no campo da indiferença às leis de Deus. Libertar é fazer conquistas valorosas para que nós possamos iluminar a nossa estrutura mental, livrando-nos cada dia mais da ignorância. E ricos para o mundo são aqueles que têm várias propriedades. Para Deus, os ricos são os virtuosos. São aqueles que trazem dentro de si conquistas valorosas que foram construídas ao longo de muitos séculos. Então, aqui nós vamos ver, quando Lucas nos traz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Isso é claríssimo para nós hoje. Nós estamos vivendo no mundo sem valorizarmos as questões divinas, priorizando as questões do mundo, aquilo que nos aprisiona, aquilo que muitas vezes nos leva a desprezar o nosso olhar para Deus. E isso é em virtude do nosso ter, porque entre o ter e o ser há uma grande diferença. Então, aqui a lição vai nos mostrar que aproximou de Jesus um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus respondeu de uma forma interessante, né? Quando Jesus fala: Por que me chamas bom? Porque nós olhamos o outro com as nossas atitudes externas. E Jesus não veio demonstrar atitudes externas, mas sim o movimento do seu pensamento contínuo, grandioso e que sustentando sempre o pensamento no bem. Então, o mancebo que perguntou, né, e como que ganhar a vida eterna, ele chamou Jesus de bom, como nós também chamaríamos. E ele responde: bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque os mandamentos de Deus não foram criados por Jesus, foram criados por Deus. E Jesus veio para dar-lhe cumprimento, para nos ensinar a vivenciar esses ensinamentos em nossa intimidade espiritual. Então Jesus declina para eles aqueles mandamentos, né, que nos convidou, além de todos, honrar o nosso pai, a nossa mãe e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Essa pergunta e essas respostas que nós acabamos de ver implica também numa reflexão extremamente importante, quando ele diz assim: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Então veja bem, o mancebo, ou esse senhor, ou esse jovem, ele era uma pessoa que conhecia e guardava no coração esses ensinamentos. Nós também conhecemos e guardamos em nosso coração. E Jesus faz para ele uma colocação que nós devíamos trazer para nós todo instante. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nós sabemos que ainda estamos tão presos às questões do mundo. Jesus não estava dizendo que ele tornasse miserável, pobre. Jesus estava mostrando para ele que não basta a gente conhecer as leis e as tê-la no nosso pensamento se ela não for motivo de grandes mudanças e renovação de todos nós. É preciso que a gente possa ver que Jesus, naquele momento,
ele estava aconselhando com prudência para que o espírito, o mancebo, não ficasse ainda naquela postura de conhecer a lei e de ter cada vez mais as suas propriedades, mostrando claramente que ele amava mais a Mamon, ou seja, as questões materiais, do que aquilo que ele tinha de conhecimento das leis. Então, nós vamos ver que nós temos muitas pessoas que vivem nessa ilusão. É uma ilusão muito evidente, porque nós damos muita prioridade às questões materiais e não damos prioridade para a essência do ser que temos dentro de nós, para os nossos pensamentos. Então, nós vamos ver que muita gente tem terras que nem cultivam e acumulam, né, essas terras, muitas vezes até sem proveito. E se essas terras forem multiplicadas ou trabalhadas em favor do próximo, ele estava seguindo Jesus. Ele estava se libertando do apego e da posse. Então é preciso que a gente possa entender que tudo aquilo que nós temos que vai ser útil ao outro, ele deve ser extremamente ampliado. E aquilo que nós oferecemos para o outro de coração aberto são conquistas nossas. Nós começamos a ter conquistas nesse sentido. E aí ele fala: disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Todas as vezes que nós vamos ver isso, nós estamos disputando o dinheiro, o salário, né? E muitas vezes nós nem necessitamos isso. Por conta de, às vezes, de tão pouco, nós criamos polêmicas. Então é preciso de ver qual é o meu desprendimento para que eu possa trabalhar e fazer o bem. Então, quando Jesus diz, ouvindo essas palavras, o moço se foi dado tristonho, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa questão do camelo, né, nós vamos ver, é uma figura, é uma metáfora que Jesus usa, que pode parecer um pouco forçada, pois ele não tem relação entre o camelo e uma agulha. Mas, no entanto, nós sabemos que no costume hebraico, essa mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo, porque o cabo ele era feito dos pelos de camelo. E na tradição, nós vamos ver que muitos significados que Jesus traz para nós sabemos que não são todos, tem a mesma significação para nós, mas de alguma forma é aquilo que era usado naquela época, né? Então, quando nós vamos falar dessa questão dos bens materiais, nós precisamos ver que quantos têm medo de perder as suas coisas, vivem em situações bastante delicadas e às vezes não são capazes de sentir a necessidade de colaborar com o outro. Então, todas as vezes que nós conseguimos ou manter um pensamento que somos proprietários, nós devíamos ver que a nossa condição, a mais importante, é ser usufrutuário do mundo. Porque, como usufrutuário, eu vou aprender a conservar na minha intimidade os valores de tudo isso que Deus me oferece, mas tendo em vista a conquista do meu espírito. Por isso que a caridade, ela entra nessa colocação, porque à medida que eu auxilio o outro, eu estou multiplicando os meus bens espirituais. Então, o que a gente tem que aprender? Que nós não podemos reter recursos externos de que não tem nenhum valor para o espírito. A experiência de angariar recursos externos são as vivências que nós tiramos na Terra,
para que nós possamos ampliar o bem-estar do outro. E aí isso é uma luta de cada dia, porque muitas vezes nós observamos a beleza terrestre e pela sua aparência, mas nós nem sempre sabemos agradecer ou sabemos mesmo nos despedir das questões do mundo em função da construção dos valores morais, éticos, que vão nos auxiliar a criar uma nova residência, uma nova moral, uma nova estrutura mental no mundo espiritual. Então, todo o amor nosso, ele vai ser construído pela forma de amar. E nós vamos ver que nós todos podemos viver servindo sem prender aquilo que nós estamos fazendo e aqueles a quem estamos servindo. Emmanuel nos traz um trecho de uma lição muito importante que ele nos diz assim: lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Essa é uma mensagem que chama Vida e Posse, que está no livro Palavras de Vida Eterna. É preciso que a gente possa compreender que todos os bens que Deus nos deu, especialmente a inteligência, o pensamento, a razão, a vontade, são um bem que nós temos. Mas eu preciso saber usar da inteligência para que eu me expanda e não que eu me aniquile. Então, quando o meu olhar está voltado só para as coisas da terra, eu estou priorizando o mamon e não estou valorizando a minha vida como espírito imortal. Assim, nós vamos conquistando os valores que dia a dia nós estamos amealhando em função do engrandecimento da vida. Chama tudo isso, meus irmãos, aproveitar a oportunidade que Deus nos concede nesta reencarnação. Se você trouxe muita facilidade para ter as coisas no campo material, se você pode auxiliar o outro, faça para que você seja feliz. Você pode contribuir de todas as formas, educando, amando, servindo, curando, assistência, tendo um trabalho de assistência aos necessitados. Isso você, à medida que você vai fazendo isso, você vai usufruindo dos benefícios que Deus tem te concedido. Nós queremos agradecer a Jesus por esta oportunidade, pedindo aos nossos benfeitores, amigos, companheiros de sempre, para que nesta manhã feliz possamos refletir bastante, para que nós possamos amar a Deus e reconhecer que as coisas do mundo ainda não nos ajudam na nossa libertação espiritual. Muito obrigado, Jesus. E que nesta manhã possamos receber o passe, a assistência amiga dos nossos benfeitores, que vão nos trazer o amparo desse lenitivo que tanto necessitamos receber. Amados amigos queridos do mundo espiritual, sustente os nossos pensamentos, nos harmonize, Jesus, para que venhamos compreender o valor do bem em nossa vida, o valor da caridade, que o passe nesse instante seja reconhecido por todos nós como gesto de amor e de caridade. Fluidificai as nossas águas, para que saibamos agradecer a Deus tudo o que Ele tem nos ofertado. E que esta paz que ora nos envolve seja também levado aos familiares, aos amigos, aos nossos inimigos, pedindo o amparo e o fortalecimento dos ideais do bem. Assim, Jesus, agradecidos, somos cada dia mais gratos por tudo que o Senhor tem ampliado a nossa visão em relação a Deus e ao mundo. Obrigado, Jesus.
Receba nosso carinho, a nossa gratidão, queridos amigos, por tudo que tem nos auxiliado e nos ofertado. E aos irmãos que acompanham conosco este Evangelho, nós pedimos a Eurípedes que os abençoe, que os sustente no bem. E que todos recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Fica com Deus, irmão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.